Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como instalar um complemento chamado Doc2Form. Esse é um complemento que ele funciona no Google Docs e a função dele é pegar um questionário como esse que vocês estão vendo aqui na tela, um questionário feito no Google Docs e transformar em um formulário Google. Então você não precisa elaborar todos os seus questionários criando formulários do zero. Você pode aproveitar questionários que você já tem no formato Google Docs e transformar em formulários de uma forma bem simples. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a instalação desse complemento. Aqui em cima, nós temos a opção Complementos. Então, você clica nessa opção e depois na opção Instalar Complementos. Tá? Vai ser aberta essa janela, onde ela já vai trazer algumas opções de complementos, tá? Que depois vocês podem ver que tem várias. Nessa caixa de pesquisar complementos, nós vamos digitar Doc2Form. Aperto o Enter e ele vai buscar esse complemento para mim. É esse primeiro que aparece aqui, ó, Doc2Form. Tá? Ele é um complemento gratuito. Para fazer a instalação, você clica nesse botão grátis. Ele mostra aqui embaixo, ó, em execução. E sempre que você instalar um complemento, mas depois que ele for instalado, vai aparecer essa mensagem do caminho que você vai percorrer para chegar nesse complemento. Falando dessa forma parece muito complicado, mas vocês estão vendo aqui pelo caminho que não é. Então, sempre que eu quiser encontrar um complemento que eu já instalei, eu venho em complementos e ele aparece aqui para mim, ó, Doc2Form. Eu não tenho nenhum outro complemento instalado, somente ele. Se por acaso você tiver outros complementos instalados, é só você procurar na lista que de qualquer forma ele aparece aqui. Então, Doc2Form, Create Form from Doc, né, que é para a criação de um novo formulário através de um documento. Clico nessa opção e aqui à direita da nossa tela vai ser aberto um assistente, ele que vai auxiliar na criação, na transformação deste questionário documento Google para um formulário Google. Então aqui você tem um botão de instruções, caso você tenha alguma dúvida, você pode clicar aqui, ele mostra as instruções para a utilização desse complemento. E aqui nós temos 3 opções. A primeira, se eu marcá-la, ele vai coletar o e-mail da pessoa que estiver respondendo esse formulário. Na segunda, ele vai perguntar o nome e a pessoa digita o nome dela. E a terceira, ele vai perguntar qual é o nome do professor. Então, a pessoa que estiver preenchendo esse formulário, o aluno, o professor, enfim, ele vai digitar o nome do professor que está aplicando esse formulário. Eu vou deixar somente essas duas aqui marcadas, mas você pode não marcar nenhuma ou marcar as 3, enfim. O título eu não preciso informar, tá? O que acontece? Quando ele criar o formulário, ele vai pegar como título o nome que você deu para o seu documento. Então, aqui, por coincidência, o título do meu questionário é o mesmo do meu documento, tá? Esse é o ideal. Então, o nome que você colocar aqui, ele vai pegar como título, tá? Então, você sempre já observa antes qual o título que você deu para o seu documento. Ah, e se eu não me atentei a isso e ele criou o formulário? Depois a gente vai ver que dá para fazer a alteração, tá? Mas se você já deixar o nome da forma que você quer o título do formulário, isso já fica mais fácil, tá? Então, eu não preciso informar, porque ele vai coletar essa informação. Então, vamos para a criação da primeira pergunta. Nós vamos selecionar o texto da pergunta, que no meu caso é 1. Você utiliza TIC? Venho aqui e clico na opção Usar texto selecionado. Então, clicando nessa opção, ele traz para mim o texto que eu selecionei, criando a minha pergunta. Depois disso, eu preciso informar para ele qual vai ser o meu tipo de resposta, tá? No meu caso, eu tenho 3 alternativas, onde eu quero que a pessoa que estiver respondendo esse questionário, ela possa clicar, possa escolher uma só, 2 ou as 3 alternativas que eu tenho para a pergunta, tá? Então, nesse caso, eu vou escolher o checkbox. Copio as minhas alternativas, então seleciono primeiro as alternativas, copio utilizando o Ctrl+C, clico nessa caixa aqui de opções
e aperto a sequência Ctrl V para ele colar as minhas alternativas. Vejam que aqui nesse texto, ele diz que as alternativas elas precisam ser separadas utilizando o ponto vírgula. Então, é isso que eu vou fazer agora. Ponto vírgula, vou apagar esses parênteses, eles não vão ter função nenhuma, tá? E separo ali com ponto vírgula. Então, eu tenho 3 alternativas, as 3 alternativas separadas por ponto vírgula. Como eu tenho mais perguntas, eu venho nesse botão aqui, adicionar questão. Clico nele, ele habilita para mim a criação da pergunta 2. Então, eu vou fazer o mesmo processo. Seleciono a minha pergunta, Ctrl C para copiar, clico aqui na caixa, Ctrl V para colar, certo? Você gosta de trabalhar com TIC em sala de aula? Essa é a minha pergunta 2, tá? Qual vai ser meu tipo de resposta? Nesse caso, eu tenho 2 alternativas, onde eu quero que a pessoa marque apenas uma delas. Ou ela vai marcar o sim, ou ela marca o não. Nesse caso, eu vou escolher múltipla escolha, porque aí a pessoa ela vai ter 2 alternativas, mas ela só pode marcar uma. O que eu vou fazer agora? Seleciono as 2 alternativas, copio e colo nessa caixa. Lembrando que eu tenho que separar as minhas alternativas por ponto vírgula. Então, eu tenho 2 alternativas ali, sim e não. Então, a minha pergunta 2 está pronta. Como eu tenho mais uma pergunta no meu questionário, eu venho adicionar questão. E essa minha pergunta 3, ela não tem alternativas. A pessoa vai escrever quais os pontos positivos ela vê no uso das TICs, das TIC. Então, nessa minha pergunta, eu não tenho alternativas. A pessoa vai digitar a resposta, ela vai escrever a resposta. Então, aqui eu posso deixar como texto ou como parágrafo, tanto faz. Então, na minha pergunta 3, eu não tenho alternativas. A pessoa vai digitar o texto, ela vai escrever esse texto. Então, eu tenho 2 opções aqui, ó. Eu posso colocar como texto ou como parágrafo. Isso vai depender do tamanho depender do tamanho da resposta. Então, o texto, a pessoa tem um espaço maior para digitar e no parágrafo vai ser um espaço um pouco menor. Eu vou deixar aqui como texto mesmo. Agora que o nosso formulário já foi criado, no caso eu tenho aqui 3 perguntas, eu já trouxe essas perguntas aqui para o assistente, já informei quais são as alternativas, nas questões que tem, enfim. Então, eu venho aqui no botão Create Form, clico nesse botão, espero um pouquinho, tá? Que o meu assistente ele está criando, e aí ele criou o formulário, tá? A criação foi bem sucedida, ele está lá no meu Google Drive. Eu posso criar um novo formulário, ou eu posso visualizar esse formulário que eu acabei de criar, que é o ideal, que você visualiza como esse formulário foi criado, e caso você queira fazer alguma alteração, você já faz. Então, nós vamos clicar nesse botão, View Form, e ele vai abrir esse formulário para a gente. Então, esse é o nosso formulário pronto, tá? Depois de gerado. Vejam que o título nós não tínhamos informado. Ele coletou o nome que eu dei para o meu arquivo lá no Google Docs. Caso eu queira alterar esse título, eu consigo alterar sem problema nenhum. É só clicar aqui e eu faço a alteração do texto. Como eu havia marcado anteriormente lá com o nosso assistente, ele vai coletar o e-mail, tá? A pessoa precisa digitar, quando a pessoa responder, vai ser coletado um e-mail válido dela. Como eu também tinha marcado para ele solicitar o nome, ele traz aqui. Ele traz em inglês, mas a gente pode fazer a alteração. Qual o seu nome, digite seu nome, enfim, da forma que você achar melhor. Aqui ele trouxe a primeira pergunta, você utiliza TIC? Então, como eu havia marcado um checkbox, a pessoa pode escolher as 3 alternativas, escolher somente uma ou 2, enfim. Caso eu queira adicionar mais perguntas, eu consigo. Só clicar ali no adicionar outro, ou eu posso clicar aqui e digitar uma nova pergunta, sem problema nenhum.
A pergunta 2, você gosta de trabalhar com TIC? Então aqui a pessoa só vai conseguir escolher uma das duas respostas, sim ou não, e aqui ele vai poder digitar um texto curto para responder a pergunta dele, tá? Então, esse é o nosso formulário, criado a partir de um questionário que nós tínhamos em um documento Google, tá? De forma bem simples, que ele pode ser alterado a qualquer momento, sem problema nenhum, e está salvo lá no seu Drive.